Bom dia, boa tarde, boa noite, que Deus possa abençoar a sua vida, onde quer que você esteja. E esse é o canal da Igreja Batista do Caminho, que visa, que nasceu, ainda é muito novo, que teve inicialmente a intenção de levar uma palavra nesse momento de crise, em que nós temos que ficar em casa, o maior número possível de pessoas, para que a contaminação aí pelo Covid-19 não seja tão abrangente, tá bom? Então, mas deixa aí esse canal, se inscreva nesse canal, ative o sininho, é importante a sua inscrição, é importante a sua ativação do sininho, porque toda mensagem nova você vai ser avisado pelo YouTube, tá bom? E quanto mais você curtir aí, dar o joinha, vai ajudar o nosso canal a se expandir, tá bom? Então, se inscreve, ativa o sininho, pode curtir, compartilhar e deixar o seu comentário, ok? Esse canal, ele visa trazer palavras sucintas, breves, sobre diversos tipos de assuntos, tá bom? E hoje nós vamos meditar no Evangelho de Jesus, que está lá em Marcos, capítulo 7, falar um pouco hoje sobre a tradição dos anciãos. Capítulo 7 de Marcos, nós vamos ler a partir do versículo 1, que diz assim: Ajuntaram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas que tinham vindo de Jerusalém. Vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam. Os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. Não comem sem lavar as mãos muitas vezes. Quando voltam da praça, se não se lavarem, não comem. E muitas outras há que receberam para observar como lavar os copos, os jarros, os vasos de metal e as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não mandam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhe Jesus: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Deixando o mandamento de Deus, guardai a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e muitas outras coisas semelhantes a estas. E disse-lhes: jeitosamente rejeitam o mandamento de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Existe uma grande confusão no nosso meio, e aqui eu não vou me restringir somente ao povo cristão evangélico, mas não somente a este povo, mas a diversas religiões. Há muita confusão entre entender o que é doutrina e o que é costume. O grande embate, muitas vezes, que há entre algumas pessoas, embate num bom sentido, não estou falando de guerra física, mas é de compreender, diferenciar o que é doutrina e o que é costume. Elas podem até parecer em alguns momentos, mas são totalmente diferentes na essência e no sentido, tá bom? Então, por não entender isso, é que muitas vezes nós criamos cercas, bloqueios, para cumprir e estar sujeito àquilo que Deus não nos ordenou pela sua palavra. E o que é pior, queremos que outras pessoas se sujeitem àquilo que nós achamos e temos como verdade. E tem muita gente aí que está sofrendo, que está se submetendo a tradições humanas, a costumes, e pensando tal pessoa ou tais pessoas que isso é uma doutrina. O texto fala de um grupo que não deixou em momento algum Cristo em paz, que foi o grupo dos fariseus, o partido religioso dentro do judaísmo, aqueles que conservavam a lei de Moisés. E aqui eu quero dizer que os fariseus, eles tiveram uma importância muito grande, porque no período
em que chamamos interbíblico, né? Esse intertestamentário, esse período que significa que Deus não levantou profeta, né? Nós temos Malaquias, que vai encerrar o Antigo Testamento, e aí depois de 4 ou 5 anos é que Deus levanta João para pregar e aplanar a vinda do Messias. E os fariseus tiveram essa importância de conservar a lei. Ok, até no momento eles foram importantes, mas eles extrapolaram a questão de estarem tão presos à lei e a costumes que começaram a impor tais coisas que Deus não queria que as pessoas que fossem até Ele, através de Cristo, realizassem ou se submetessem. Essa turma, aqui no texto que nós lemos de Marcos 7:1, eles já se aproximaram de Jesus mais uma vez, não para aprender. Era realmente para pegar Jesus em alguma contradição, para colocar Cristo, através dos seus questionamentos, em saia justa. E eles nunca conseguiram. E aí agora eles vieram com outro, e mais uma vez, tentar pegar Jesus em contradição, quando eles usam o costume, a tradição de lavar as mãos antes do alimento. Então, os fariseus, eles simbolizam aqueles que são apegados demais à lei, à liturgia e à tradição. E aqui eu quero dizer, irmãos, que a lei de Moisés, ela apontava para Jesus. A lei, ela, como diz o escritor de Hebreus, ela é a sombra. A lei era a sombra das coisas que eram verdadeiras, se referindo a Cristo. A lei, ela teve o fim, a lei mosaica, ela findou com a vinda de Cristo. Por isso que Paulo, em Romanos 10:4, nos diz, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Acabou. Não é a lei moral, que são os 10 mandamentos, mas as leis cerimoniais, elas foram extirpadas, acabou ali, cessaram. Então os fariseus, eles ainda existem hoje. Eles ainda estão no nosso meio, não são os mesmos judeus, claro, mas em todas as regiões, países, lugares onde se prega o Evangelho, sempre existirá aqueles que representam os fariseus. E quem são os fariseus? Como nós podemos identificar um fariseu nos dias de hoje? Primeiro, eles falam, um fariseu é aquele que fala o que não sente. Marcos 7:6 diz, respondeu-lhes, em vão, porém me adoram. Marcos 7:7, em vão, porém me adoram, ensinando doutrinas, certo? E anteriormente ele diz, o próprio Cristo se referindo aos fariseus, vocês são hipócritas, vocês me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. Jesus se referindo e falando aquilo que o próprio profeta Isaías proferiu. Então o fariseu é aqueles que dominam a oratória, dominam as palavras, são muito bons, são convincentes, eles são capacitados para tentar levar alguém a acreditar nas suas verdades, mas eles só estão falando da boca para fora, só teoria, querem impressionar, querem chamar a atenção para depois dominar e manipular as pessoas. Era essa a finalidade de todo fariseu, como é daqueles que ainda insistem nisso. O fariseu é fácil de identificar, ele fala o que não sente. Quem é o fariseu de hoje? É aquele que ama, gosta de aparência. Ele gosta de ser jeitoso, ele é detalhista, ele é cheio de proibição. Ele gosta de delimitar os passos, o que a pessoa come, usa, como deve se portar. E aí é por isso que eu amo Jesus, porque Jesus ele vai defini-los, dizendo o seguinte, Marcos 7:7, em vão, porém, me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos.
Em outro momento, Jesus censurou. Interessante que Jesus nos ensinou a orar, começando dizendo lá em Mateus: e quando vocês forem orar, não sejam como os fariseus. Olha só, que são hipócritas, que querem ser vistos nas praças. Então o fariseu, ele gosta de aparência, ele gosta de impressionar pelo que fala, ele gosta de impressionar pelo que se veste, pelo como se veste, ou o que veste. Ele quer para si trazer para si a atenção das pessoas, porque ele cabe bem, porque esse é o seu intuito. O fariseu, em terceiro lugar, para mim o que é mais grave, ele rejeita a palavra de Deus. Veja o que Jesus disse no texto que nós lemos, Marcos 7,9. E disse-lhes: jeitosamente rejeitais o mandamento de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Olha que interessante. Estão trocando, diminuindo a Bíblia para acender a sua tradição. E esse é o fariseu. Eles estão preocupados com o costume, com a tradição. Eu quero dizer para você que nenhum costume, nenhuma contradição, nenhuma igreja, nenhuma religião se iguala, muito menos pode ser superior à palavra de Deus. E aqui a reforma, ou os reformadores, usavam muito uma frase afirmativa, que nós temos que mantê-la e fazer de tudo para seguir isso, que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. A Bíblia, eu repito, é a nossa única regra de fé e prática. Tem muita gente aí morrendo, se afastando, em desespero, sendo disciplinado, porque o costume de onde estava prevalece sobre a palavra de Deus. Então o fariseu, ele rejeita a palavra para que a sua tradição, para que a sua maneira de enxergar o mundo prevaleça. Em quarto e último lugar, o fariseu, ele é identificado porque ele proíbe aquilo que a Bíblia não proíbe. Veja lá, aqui na sua Bíblia, aí na sua Bíblia, Marcos 7,15, nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas é o que sai dele o que contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Ele lhes disse: também vós não entendeis? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não pode contaminar, pois não lhe entra no coração, mas no ventre, lançado fora? Ao dizer isto, Jesus considerou puros todos os alimentos. Ou seja, não há proibição na Bíblia, na visão neotestamentária. Não há primeiro proibição do que comer. Algumas religiões proíbem comer alguns alimentos, alguns pratos específicos, como galinha e cabidela, que tem nada a ver com o texto de comida oferecida a ídolo com sangue. São coisas distintas que o Lucas nos fala em Atos dos Apóstolos. Proibição disso, daquilo, não coma isso, não coma aquilo, não vá a lugar, irmão. Abra os seus olhos, você pode estar preso a uma tradição quando a Bíblia e Cristo é libertação, liberdade. Jesus é liberdade, veio para nos libertar disso também. E quantas pessoas não estão morrendo? Quantas pessoas não estão longe de um relacionamento com Deus livre, saudável, soltos das amarras das prisões que as religiões criam? O que Cristo espera de nós? Eu quero terminar lendo ainda em Marcos 7, versículo 21 a 23, o que Cristo espera de mim e de você. Olhe para a sua Bíblia, Marcos 7, 21. Pois do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza,
as maldades, engano, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. O que Deus espera? Que eu não tenha isso. O que eu lute contra isso. É isso que Deus espera. Um coração livre. Um coração limpo. E nós temos, ainda que não consigamos ter um coração totalmente limpo, nós temos que buscar tê-lo. Então, Cristo veio não para que você fosse preso, submetido a tradições. A liturgia é importante, ela nos dá um direcionamento. Sim, ela é importante, mas ela não pode prevalecer, ela não pode matar o homem. O que deve prevalecer é a palavra de Deus na sua vida. Eu quero orar por você. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra, ainda que tenha sofrido vários ataques, investidas, ainda que a Bíblia Sagrada tenha sido queimada por várias vezes, vários exemplares, ela ainda permanece. Ainda no nosso país temos a liberdade de em termos este acesso da palavra. Que tu possas nos abençoar, nos guardar, que possamos nos submeter à tua palavra, em nome de Jesus.